Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 16. Terra Nova, Canadá, Círculo Ártico. Aqui a ilustração. Parece que o Pedrinho fez uma boa pescaria. Ele está bem contente, Dona Benta também, e a Emília está de olho, está desconfiada de alguma coisa. O que será que aconteceu? Depois de muitos adiamentos, porque os meninos queriam comprar tudo quanto havia em Nova York, o terror dos mares conseguiu finalmente partir de rumo ao Canadá. Dona Benta explicou. O Canadá é o maior país da América em tamanho, com 9.655.000 quilômetros quadrados. Já quanto à população, é bem fraquinha, não chega a 10 milhões. Isso na época. Antes de responder alguma prova, verifique isso, os dados, porque certamente já estão alterados, desde aquela época. Menos ainda que a cidade de Nova York? Menos. E a razão é que a maior parte das suas terras estão situadas lá tão perto do polo que o homem não tem coragem de povoá-las. É só gelo e mais gelo. A população concentra-se perto das fronteiras com os Estados Unidos, que é a parte menos fria, ou seja, no sul do Canadá. E quem inventou o Canadá? Foram os franceses, descobriram-no e iniciaram a colonização fundando a cidade de Quebec, na qual até hoje a língua francesa é faladíssima. Os ingleses, porém, mais espertos, acabaram botando-os de lá para fora. Hoje o Canadá faz parte do Império Britânico, o maior império que os homens formaram sobre a Terra. Maior que o Império Romano, indagou Pedrinho. Muito maior. O Império Britânico atinge enorme parte da África, a Austrália, que é todo um continente, as Índias, o Canadá e numerosas ilhas. Basta dizer que essa população total anda por 500 milhões de habitantes, ou um quarto da população do globo. Nota: alguns desses países já não fazem mais parte, não são mais territórios britânicos. Sugiro estudar e verificar antes de escrever em alguma prova isso. Não esquece que esse livro de geografia é literatura e foi escrito há muito tempo atrás. Portanto, os dados certamente estão desatualizados. Por exemplo, a Índia não faz mais parte não é mais território britânico. Ok? Mas como os ingleses conseguiram isso? Eles são tão poucos. Força do cérebro, meu filho. Previsão, bom governo, firmeza de caráter. Povo dotado dessas qualidades vai longe. O terror dos mares ia se aproximando da terra canadense. Dona Benta mostrou o ponto de Halifax, na província de Nova Escócia. O frio tornava-se cada vez mais intenso. Quindim, que tanto se regalara no Golfo do México, andava agora mais chururu que um pinto pelado. Tia Anastácia também maldizia da temperatura, raro saindo perto do fogão. O Brig cruzou com muitas embarcações de tipos diferentes, das encontradas até ali. Dona Benta advertiu serem barcos pescadores a caminho de Newfoundland. Que Newfoundland é essa, vovó? É esse, vovó? A grande ilha para a qual vamos caminhando. Essa palavra significa, em nossa língua, terra remanescente descoberta ou terra nova. Sei, gritou Pedrinho, a terra dos cães da Terra Nova. A terra do bacalhau, isso sim. Nas proximidades dessa ilha existem no mar bancos de areia pouco profundos, sobre os quais os bacalhaus se reúnem em quantidades prodigiosas. Esse barco vão pescá-los. Com redes? Não. O bacalhau pega-se no anzol. E anzol sem isca.
Basta lançá-lo na água e retirá-lo. É matemático vir um peixe no gancho. Por quê? Porque o número deles ali é infinito. Não exagera. Meio exagerado, mas é o que ele disse. Quase que mais bacalhau do que água, de modo que abocanham tudo quanto aparece diante de suas bocas famintas. Havemos de parar no porto de St. John para ver isso. Pedrinho foi preparar os anzóis, jurando que pegaria pelo menos uma dúzia de bacalhaus. O Brig penetrou no porto de St. John ao cair da tarde. Dona Benta percorreu com os meninos a cidade, fazendo-os ver o grande número de portugueses lá existentes. Defronte de um restaurante em cujo tabuleta estava escrito "Iscas com elas e sem elas", parou e disse: "A colônia portuguesa daqui é bem numerosa. Até restaurantes com dizeres em nossa língua encontramos. Raça forte a portuguesa. Não escolhe clima. Tanto luta em Uganda ou Moçambique, colônias africanas de clima quentíssimo, como aqui nessas paragens, quase enregelantes. E mestre da pescaria do bacalhau. Talvez por isso gostem tanto desse peixe." "E é bom mesmo, vovó", disse a menina. "Aqueles bolinhos de bacalhau que tia Anastácia fazia lá em casa, poderá haver coisa melhor? Só de falar já fiquei de água na boca. Pois amanhã ela poderá reduzir a bolinhos a dúzia de bacalhaus que você vai pescar." Você gosta de bolinhos de bacalhau? Se gosta, coloque nos comentários aqui embaixo. E se houver uma receita, coloque nos comentários aqui embaixo. Ok? Quem sabe a gente não faz um vídeo de guloseimas e uma dessas guloseimas é alguma receita dos inscritos? Que tal? Vamos lá? E Pedrinho pescou mesmo. Fez amizade com 2 portugueses de um barco de pesca e passou o dia no mar. E não pescou só a dúzia prometida, pescou 75. À tarde, quando apareceu no Brig com aquela peixaria toda, tia Anastácia bravejou. Tinha de salgar aquilo tudo antes de deitar-se. "Que felicidade nunca vista, vovó!" exclamou o menino. "Meu anzol caía na água e pronto. Era só puxar. A água estava assim de peixe. Nunca imaginei coisa semelhante. Pesquei 75 e não pesquei mais porque meu braço não deu. Ficou o bambo. O barco ficou cheio até a beiradinha. Até tive medo de que afundasse com um peso. Vovó, por que a senhora não vende o seu sítio lá no Brasil para comprar um aqui? Por mim, eu nunca mais saía de St. John." No dia seguinte, tia Anastácia preparou bacalhau de todos os jeitos para o almoço. Mas foi uma decepção. Um bacalhau fresco não lembra em coisa nenhuma o salgado. E até um peixe bem sulso. Será? Você já provou o bacalhau fresco e não salgado? Se já provou, coloque nos comentários aqui embaixo. Durante as refeições, Dona Benta falou do Canadá. Contou que a Terra Nova, enquanto colônia inglesa, não fazia parte do Canadá. Tinha vida à parte. O Canadá, disse ela, só é inglês politicamente. Na realidade, não passa de um prolongamento dos Estados Unidos. O maior do seu comércio é feito com os Estados Unidos, cuja moeda é a que mais circula no Canadá. Os jornais mais lidos são os americanos. O viajante mal nota a diferença entre os 2 povos. E de que vivem os canadenses? De muitas coisas. São os maiores produtores de trigo do mundo. Nas planícies sem fim do sul, onde a terra é excelente, cresce o trigo como o capim gordura cresce lá em casa. Também criam muito gado e com bife fabricam tanto queijo que se tornaram os maiores queijeiros do mundo. Isso no sul. Ao norte, estendem-se as grandes florestas de pinheiros. Um pinheiro diverso do que vimos no Paraná, de madeira perfeitamente branca. E que fazem do pinheiro? Aproveitam a madeira para construção e, sobretudo, para papel. Papel? Sim, as árvores são derrubadas e cortadas em grandes pedaços que descem para a costa flutuando sobre os rios. E depois são levados para as fábricas, onde grandes moinhos moem essa madeira, formando a pasta de papel. Primeiro prepara-se a pasta,
Só depois faça o papel. Vejam que coisa semelhante o mundo. Um dia está de pé um pinheiro, que é uma árvore. Outro dia esse mesmo pinheiro está reduzido a um rolo grande, que é uma bobina de papel. Depois essa bobina passa pelos prelos e que fica sendo um jornal, um livro. Ou seja, esse livro aqui já foi uma árvore. Pedrinho estava espiando pela luneta as florestas sem fim de pinheiros. Interessante, vovó. Pinheiro que não acaba mais. Que biblioteca não irá sair dali? Quantos romances lindos não vão ser impressos naquelas árvores? A nossa história do mundo para as crianças já foi Pinheiro do Canadá. Será? Dona Benta pulou do papel para as peles. Outra particularidade desse país, disse ela, é a indústria das peles. Nas regiões mais frias do norte existem em quantidades raposos, martas, minks, rocons e outros animais de peles apreciadíssimas. O número de homens que se dedicam exclusivamente à caça é grande. O principal centro peleiro fica na cidade de Edmond, perdida lá pelos fundões do norte a 1.600 quilômetros da fronteira americana. Nesse ponto se concentram as peles obtidas pelos caçadores para depois se espalharem pelo mundo. Os aviões, hoje, têm facilitado grandemente essa indústria. Como é artigo de valor alto, um transporte aéreo torna-se perfeitamente viável. Aqui pode mais uma ilustração do Brig na beira navegando próximo a um urso polar. A propósito, sabe por que tem urso tem cama elástica no Polo Sul? Não sabe? Acha que é para o urso polar? Não, porque não tem urso polar no Polo Sul, só no norte. Então por que botaram cama elástica lá? No Polo Sul? Não sei. Se você souber a resposta, coloque nos comentários aqui embaixo. E a capital? Ottawa. Mas a cidade mais populosa é Montreal. Ainda essa Quebec, que já me referi, e Toronto. Boas cidades. O Canadá é um país riquíssimo em minerais, sobretudo em níquel. Fornece níquel para o mundo inteiro. Depois do almoço, travou-se viva discussão entre o imediato e a timoneira. Pedrinho, que queria que o Brig seguisse diretamente para a Europa, Emília insistia por uma chegada à Groenlândia, terra dos esquimós. Posto o caso a votos, venceu a boneca. Pois vamos à Groenlândia, disse Dona Benta, já que estamos tão perto. O mar entre a Terra Nova e a terra dos esquimós ia se formando cada vez mais inçado de blocos de gelo flutuantes, alguns enormes, os icebergs. Quindim, coitado, apesar do frio tremendo que quase o encarregava, tinha de fazer prodígios para evitar choques do Brig de encontro a essas montanhas movediças. De dó, desceu o colega africano, tia Anastácia acendeu uma fogueirinha perto do mastro. Cuidado. Será que não tem perigo de botar fogo no Brig? Eu teria receio de fazer uma fogueira dentro de um navio de madeira. À noite o céu mostrou-se muito límpido, com todas as estrelas em seus lugares. Dona Benta apontou para uma delas. Lá está a grande ursa, disse, e ficou uns minutos pensativa. Depois, devido ao nome daquela estrela, é que essas regiões se chamam árticas. A palavra vem do grego apos, quer dizer urso. Lá está a grande ursa brilhando com a mesma luz com que brilhavam quando Érico, o ruivo, descobriu a Groenlândia. Sabem o que significa Groenlândia? Sei, gritou Emília. Terra do esquimo pai. Significa terra verde. Por quê? Se é tudo branco, por lá, tudo gelo? Nem sempre. Na costa sul, a vegetação em certa época do ano. Esse Érico devia ser uma espécie daquele Huck descrito por Mark Twain. Morava com um pai na Groenlândia.
que fica a leste morava com o pai na Islândia, que fica a leste da Groenlândia, separado pelo canal da Dinamarca. Um dia, ele e uns companheiros de reinação cometeram um crime e tiveram de fugir. Em vez de fugir para terras conhecidas, Érico aproveitou o ensejo para fazer uma exploração. Verificar se existiam terras a oeste da Islândia. E veio ter a essas paragens. Ficou aqui 3 anos em explorações da costa. Depois voltou à Islândia, contou a história de sua descoberta, arranjou mais companheiros e fez nova viagem, desta vez para fundar na nova terra descoberta 2 colônias, uma das quais perto do cabo Farewell. Onde é esse cabo? É o fim da Groenlândia, a pontinha mais ao sul. Farewell quer dizer até logo, adeus. Mas como ia dizendo, perto desse campo, Érico ergueu sua casa, e lá ficou morando, vivendo a única vida possível, a do caçador de focas e pescador de baleias. Quantas vezes em noite como essa seus olhos não pousaram naquelas estrelas? Dona Benta calou-se uns momentos pensativa. Mais tarde, isso lá pelo ano 1000, outro norueguês de nome Leif Erikson descobriu a América. Como, vovó? Não foi então Colombo? Espere. Leif Erikson, caçador de focas, baleias e elefantes marinhos, alongou-se demais das zonas conhecidas, indo bater naquela Nova Escócia onde está o porto de Halifax, e batizou-a de Terra do Vinho. Com certeza por causa de alguns pileques que tomou por lá, sugeriu Emília. Será? Fica um mistério. Alguns anos depois, outro norueguês, Tom Finn Karlsefni, veio da Groenlândia com 3 navios fundar uma colônia nas terras do vinho. Fundou-a. Essa colônia, porém, não durou muito. Talvez por causa da hostilidade dos índios por ali já estabelecidos. Teve de ser abandonada. E os noruegueses retiraram-se para nunca mais voltar. Foi esse o erro. Se mostrassem mais persistentes, os destinos da América teriam sido outros. Colombo também descobriu a América, muito mais tarde, mas como soube tirar partido da descoberta, é hoje o grande Colombo. A América foi descoberta 18 vezes, mas a descoberta de Colombo foi a primeira que pegou. Que bobo foi Erikson, disse Pedrinho. Ah, se eu fosse ele, derrotava os índios descendendo as minhas explorações e acabaria com todo esse continente batizado com meu nome. Pedrinho Holândia. Que beleza, hein, vovó? Dona Benta concordou que sim. Depois. E aquela estrela sempre lá assistindo a tudo. Larga da estrela, vovó, disse Narizinho, já enjoada com a crise poética que via Dona Benta. Estrela é astronomia, não é geografia. Dona Benta, como quem acordasse de um sonho, suspirou e passou a falar geografia. Pois é isso, meus filhos. Estamos perto do Círculo Ártico, a zona do mundo onde o gelo é soberano. Círculo Ártico? Que é? Uma das divisões imaginárias do globo terrestre. Os geógrafos dividiram o globo por meio de um círculo que o rodeia pela parte mais barriguda. Esse círculo, chamado Equador, tem todos os seus pontos a igual distância dos polos. Quer dizer que o Equador divide o globo terrestre em 2 metades, iguaizinhas ou 2 hemisférios. Sei, como laranja que a gente parte em cuias do mesmo tamanho, sugeriu a menina. Isso, depois da divisão vem a segunda, os paralelos. Paralelos são círculos menores, correndo paralelamente ao círculo do Equador e que substituem as 2 cuias do globo. Os círculos paralelos que se podem traçar em redor de um globo são infinitos, mas para a comodidade dos geógrafos existem 2 principais, um com o nome de Trópico de Câncer ao norte e outro com o nome de Trópico de Capricórnio ao sul. Esses 2 círculos estão a uma distância de 23 graus e 37 minutos do Equador. Aqui pode ver na ilustração. Onde é que está? Aqui. Aqui. O Equador, os trópicos,
Círculo Ártico, Círculo Antártico. Aqui. E os dois trópicos. Trópico, trópico. Miau, 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 exclamou a menina. Esses graus e minutos vieram para atrapalhar tudo. Fiquei na mesma. Dona Benta riu-se. Minha filha, as ciências se ligam entre si de tal maneira que a gente não pode falar de uma sem recorrer a outras. Quer saber o que é grau? Temos de consultar a Visconde, que é doutora em matemática. Visconde, vem explicar a essa menina o que é grau. O Stewart largou de uma ponta da corda que estava segurando para o quindim e aproximou-se. Tossiu o pigarrinho e disse: um círculo se divide em 360 graus. Cada grau se divide em 60 minutos. Cada minuto se divide em 60 segundos. Grau, portanto, é a medida do círculo. Só isso. Muito bem, concordou Dona Benta. Está aí a resposta à sua pergunta, Narizinho. Grau é isso. Mas a menina continuou na mesma. Dona Benta teve de explicar que essa divisão do círculo vale para todos os círculos, qualquer que seja o tamanho deles. Assim, tanto um anel do dedo mindinho se divide em 360 graus, como o equador, que é o anel da Terra. Mas se o grau varia de tamanho desse jeito, como a gente pode saber quanto é um grau? O grau tem um valor certo para cada círculo que mede. Num anel de dedo tem um tamanho microscópico. O anel da Terra é enorme. Tratando-se da Terra, nós já vimos na aritmética da Emília que a distância entre o Equador e o Polo Norte é de 10 milhões de metros. Tem 4 vezes isso, ou 40 mil quilômetros. E então, como você já sabe que o círculo tem 360 graus, torna-se fácil saber quantos metros tem cada grau desse círculo do Equador. É só dividir 40 mil quilômetros por 360 de vida. Narizinho dividiu achando 111 quilômetros e 4 metros. Pois é isso, minha filha. Um grau terrestre tem 111 quilômetros mais 4 metros, ou 111.004 metros. Um minuto tem isso dividido por 60, já que um grau tem 60 minutos. Faça a conta. Narizinho achou que 111.004 metros dividido por 60 dava 1.850 metros e um tiquinho. Pois é isso. O minuto geógrafo tem 1.850 metros. E o segundo geográfico tem isso dividido por 60, ou seja, 30,8 metros e coisinha. Ah, agora entendi. Pois bem, continuou Dona Benta. Nós estávamos falando dos trópicos e da distância entre eles e o Equador. Essa distância é de 23 graus e pouco, ou seja, 2.664 quilômetros e um tico. Estamos fazendo a conta de cabeça. Esses círculos dividem a Terra num sentido. Agora, os círculos que dividem a Terra num sentido contrário, ou os meridianos. Estes, em vez de serem paralelos ao Equador, cortam o Equador. São círculos que passam pelos polos e lá se cruzam. Quantos meridianos há? Quantos você quiser. Aqui a ilustração mostrando os meridianos. Quando você quiser, desde que são círculos imaginários, você pode traçar milhões deles, cada qual cortando o Equador num pontinho. Mas para a comunidade dos geógrafos, os meridianos são traçados nos círculos na distância de 10 graus, um do outro no Equador, ou 1.110 quilômetros. É no Equador que eles estão mais afastados um do outro. À medida que se aproximam dos polos, vão também se aproximando entre si. Quando chegam aos polos, lá se cruzam. E para que serve toda essa atrapalhada? Para muita coisa, minha filha. Para indicar onde fica tal ou tal ponto da Terra, tal e tal cidade. A gente vê no mapa a marcação dos paralelos e dos meridianos. E diz certinho. Nós, por exemplo, estamos agora exatamente sobre o meridiano marcado nos mapas com o número 50. E estamos também sobre o paralelo 60. Por isso, se lançarmos um radiograma dizendo o terror dos mares está a 50 graus de latitude e a 60 graus de longitude, o mundo ficará sabendo exatinho o ponto em que estamos.
Se estiverem de socorrer-nos, viram aqui sem erro. Uma sugestão, um desafio para vocês. Se algum dia vocês estiverem nessa localidade, façam uma foto e coloquem aqui no... E descubram um jeito de... E façam um vídeo lá no YouTube. Façam um vídeo nesse lugar e coloquem aqui no YouTube. E coloque aqui o link aqui nos comentários, o link para esse vídeo. Vamos ver quem é o primeiro a cumprir esse desafio. Ok? Vai ser difícil, mas quero ver. Latitude, então, é a distância medida em graus que vai do Equador a um certo ponto. E a longitude é a distância em graus que vai do meridiano em que estamos ao meridiano que serve de referência. E que meridiano de referência é esse? Qualquer. Quando soltarmos o rádio, devemos declarar esse ponto de referência assim. Estamos a 50 graus de latitude norte e a 60 graus do meridiano do Rio de Janeiro. Por exemplo, ou do meridiano de Greenwich. Greenwich é uma cidade da Inglaterra onde existe um famoso observatório astronômico. Quanta coisa para explicar o círculo polar, exclamou Pedrinho. Quanta volta! Realmente, concordou Dona Benta. Narizinho queria saber o que era círculo polar. Mas como explicar isso sem explicar o que ficava para trás? Agora tudo está claro. Círculo polar é uma divisão do globo, do mesmo tipo que o Equador e os trópicos. É um círculo paralelo ao Equador que fica entre o círculo do trópico e o polo, a uma distância de 66 graus e 30 minutos do Equador, ou seja, 7.363 quilômetros. Aqui no norte, esse círculo polar se chama Círculo Ártico. No sul, o círculo correspondente se chama Círculo Polar Antártico. A zona ártica principia a ser contada a partir do Círculo Ártico e a zona antártica a partir do Círculo Ártico. Ok? E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal, pelo menos. Já sabe. Como é que é mesmo? 200 inscritos, eu digo o nome do novo quadro que vai ser lançado. 250 inscritos, eu lanço o quadro novo. Ok? Então, tragam os inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.